Em sua casa, você tem um receptor de onda eletromagnética e um transmissor de onda eletromagnética. Afinal de contas, ondas eletromagnéticas fazem mal à saúde? Todos os tipos? E tem tipos de ondas eletromagnéticas? Nós vamos considerar isso na aula de hoje, porque a habilidade que nós vamos trabalhar está descrita aqui, ó. Nós vamos identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas. Rádio, radar, forno de micro-ondas, raio-x, tomografia, laser, etc. Então teremos uma aula aí sobre onda eletromagnética, vamos retomar algumas coisas que você conhece sobre ondas e aí sim nós vamos depois finalmente poder falar do espectro eletromagnético e as tecnologias associadas. Claro que para essa aula de hoje, nada mais, nada menos do que o Giba aqui na minha companhia. Seja bem-vindo, Giba. Fala, meus alunos, querido terceiro ano. Wakanda, forever, Pantera Negra. O Giba do estilo Pantera Negra, hein? Isso. Meus alunos, aula radiações eletromagnéticas, pessoal. Aula show hoje, hein? Atenção que essa aula é importantíssima. Para as próximas também que vai vir depois, hein? Atenção, vamos lá. E já que nessa aula a gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas e nós vamos revisitar um pouco sobre as ondas mecânicas, né? Dá uma olhadinha aí no que a gente vai ver nesta aula, ó. Vamos falar sobre as radiações eletromagnéticas, natureza das ondas, nós vamos revisitar esse conceito, falar do espectro eletromagnético, mas também vamos aproveitar e falar do espectro sonoro e vamos falar do emprego dela, das utilizações dessas tecnologias aí relacionadas, né? Bom, e já que nós vamos falar de ondas, né, Giba? No final nós teremos um presente para os nossos alunos hoje, né? Bacana. Quer contar aí a surpresa para os alunos? No final vai ter ondas mecânicas, forró ao vivo aqui, pessoal. É, música ao vivo aqui na física, né? Nós convidamos um músico aqui para mostrar as ondas mecânicas aqui, né? Bacana, hein? Ao vivo, ó. Não percam, hein? Ó, fica ligado aí, hein? Isso aí. Vocês vão ver a surpresa. Galera vai curtir aqui um forró com a gente aqui, hein? Música ao vivo na aula de hoje, hein? Então, a física tem toda essa interação, né? Tem que ser assim mesmo. E para que a aula seja interessante, vou precisar muito da sua contribuição para essa atividade inicial. Coloca aí, veja aí na tela essa atividade, ó. Preciso que você envie para mim, aí no chat, exemplos de algo que esteja relacionados à radiação eletromagnética. Giba, 2 minutos dá para a galera colocar coisas relacionadas à radiação eletromagnética, não dá? Ótimo. Então vamos lá, galera. Tá ótimo. 2 minutos aí para esse levantamento inicial. Com música aí pro Gibas e fazendo uma homenagem aos professores de educação física, né? Isso! Olha, celular, raio-x... Ô, Gibas, você tá aparecendo na tela, mas você não tá dançando. Então vamos lá pra atividade. Olha, a participação dos alunos aqui tá 10, hein?
alunos, professores, ó. Muitos, ó, em peso aqui, Fábio. Micro-ondas está em peso, raio-x, né? Fala de celular aqui, estão falando do Wi-Fi. Um abraço aqui para os professores da Escola Gines, cidade de Rinópolis. Professor Maurício aqui, ó. Um abraço para os professores que estão participando. Aqui foi ultrassonografia, né? Depois vamos comentar um pouquinho sobre a questão das ultrassonografias. Raio-x, micro-ondas, televisão, fibra ótica, estão falando aqui, satélite, tomografia. Tá vendo, pessoal, aqui em peso, hein? Radiação gama. Um que falou também infravermelho aqui, ó, luz. Legal. Então, o pessoal se associou corretamente aí as coisas, Legal. né? Esses meus exemplos, então, até ficaram poucos aí diante de tantos que os alunos deram, né? Talvez nessa imagem dá para ver alguma das coisas que foram citadas, né? O Wi-Fi, temperatura tem a ver também, né? Tem um sinal de infravermelho que a gente associa à temperatura. Tem os satélites aí para mostrar a comunicação, né? Olha, a radiação, né? Tá aí o símbolo de radiação para exemplificar também. Radiação é um grupo específico de ondas eletromagnéticas, tá? A gente vai comentar sobre elas. Muita coisa aí, parabéns aí nesse primeiro levantamento. A galera tá de parabéns, viu? E já que nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, nós vamos tentar pensar um pouquinho direito na natureza dessas ondas, né? Esse pedaço aqui, né, da simulação, dá para observar bem aí a natureza da onda. Porque quando a gente fala de onda, a gente tem que pensar na natureza das ondas, né? A eletromagnética tem natureza elétrica e magnética. Bom, vamos relacionar aqui o que tem elétrica na onda eletromagnética. Você observa nisso que está exemplificando uma torre de transmissão, você observa ali uma carga elétrica oscilando. Essa carga elétrica oscilante produz ao redor dela, uma onda eletromagnética. Olha, essas flechinhas, esses vetores, estão indicando as direções aí e o sentido da onda eletromagnética, né? Então, se você pensar, a onda eletromagnética está por todas as dimensões, né? Então, é uma onda tridimensional. Então, ela se propaga no meio. E como ela tem origem elétrica, olha só, à medida que ela vai oscilando, ela cria uma onda ao redor dela. Observe na outra torre. Na outra torre, nós temos um elétron lá também, ó. Esse elétron, que está, vamos chamar aqui numa torre de recepção, à medida que a onda chega até ele, deixa eu voltar aqui, né? Ele começa a oscilar com a mesma frequência do que os elétrons lá na torre de transmissão. Pois bem, é assim a origem da onda eletromagnética. E tem mais umas coisinhas também, né? Uma onda eletromagnética, ela viaja com uma velocidade constante e igual à da luz. Para o vácuo, a velocidade da luz está aí na tela aí, ó. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade maior que a luz consegue atingir, que é no vácuo. No ar, na água, no vidro, a luz viaja com velocidade menor do que esse valor aí, tá ok? Então, as ondas eletromagnéticas viajam com velocidade constante e igual à velocidade da luz. E qual é a origem da onda eletromagnética? Cargas elétricas oscilantes. Pois bem, mas tem ondas que não têm origem magnéticas? Tem sim, nós vamos falar delas. Bom, como a onda eletromagnética, né, nós associamos à carga elétrica, vamos falar agora da parte que a gente está chamando de magnética? Olha só, uma onda eletromagnética, ela é formada por um campo elétrico oscilante, perpendicular, ou formando 90 graus, ou transversal, né, a um campo magnético também oscilante. Então, uma onda eletromagnética, ela é formada por um campo magnético e um campo elétrico. Por isso que ela é eletromagnética. E esses campos oscilando, né, formam aí o que a gente está chamando de onda eletromagnética. Já vou te adiantar uma coisa. Você observou, olha, esse ponto de máximo aqui e aqui são chamados crista da onda, e a gente vai falar sobre eles mais ainda. Mas a distância entre duas cristas consecutivas é o que a gente representou aqui como comprimento da onda. Então tá aí, onda eletromagnética formada por um campo magnético oscilante e por um campo elétrico oscilante. Bom, já revimos então ondas eletromagnéticas, né, Gibas? Bacana, você mostrou bem o comprimento de onda, né? O legal lá, você mostrou uma torre, né, de transmissão e a torre de recepção, né? Muito legal, transmissão de onda, de informação também é assim, né? É isso, é assim. E uma aplicação das ondas eletromagnéticas está aí na tela também, ó. Por que o celular é chamado de celular? Tem a ver com célula, né? Olha, por isso que na tela tem uma célula
para você comparar aí, né? Esse rapazinho tá até com medo, né, Giba? Porque ele tá num lugar que não tem sinal de Wi-Fi, né? Não tem sinal, aliás, de celular, né? Então ele corre para o lugar que tem celular. Mas esse formato circular que lembra uma célula deu nome ao celular. Porque as ondas eletromagnéticas, né, o campo formado aí por essas torres de transmissão, tem esse formato parecido, ou que lembra uma célula. E os engenheiros que estavam estudando na época resolveram, devido às características do campo, das ondas eletromagnéticas naquele campo, do raio de atuação, né, chamar isso de celular. Mas olha, o nome celular, para alguns é errado, né? Porque celular está se referindo ao quê? Ao campo, ao raio de atuação da torre, né? Não ao aparelho. Tanto é que em Portugal, celular é chamado de telemóvel. Em alguns lugares, por exemplo, no Reino Unido, celular é chamado de mobile phone. Nos Estados Unidos é cell phone, né? Já é parecido com a gente aqui, né? Bacana. Um telefone celular. E esse desenho, Fábio, me lembra uma questão, ó, terceiro ano do ensino médio, cuida, ó, Enem, viu? Esse desenho caiu uma questão do Enem aí, que ele dava a questão das antenas, mandou você achar ali qual que é o raio de ação, né? Do sinal ali, bacana, hein? Legal. Bem atual. E a pessoa ou está dentro do raio de ação de uma das torres, né? Ou ele tem que estar na intersecção desses raios, né? Ele pode estar em uma desses raios, nessas intersecções aqui, ou dentro de um desses raios de atuação, né? Tá aí o nome celular, né? Bom, mas como falamos da natureza das ondas, né? Vamos falar de uma outra onda de outra natureza? É as ondas mecânicas, né? Elas não têm natureza na carga elétrica. Tá? Elas têm natureza em outra perturbação. Dá para ver essa superfície de um lago aí, né? Jogaram uma pedrinha. Foi você, né, Giba, que jogou essa pedrinha no lago aí que estava paradinho? Joguei daqui e caiu lá, hein? Ah, Giba, hein? Caramba, aí, ó, perturbou, né? Minha E o lugar pedra que você perturbou, Giba? gerou uma onda. Gerou uma Bacana. onda, né? Olha lá, tá vendo? A gente percebe que a perturbação foi percorrendo o laguinho, né? Olha lá, ó. Olha lá, Jogou outra, Giba. Gerei outra. Aí a perturbação, ó, foi percorrendo a superfície do lago, né? Bacana, hein? É uma onda bidimensional, né? Porque ela está percorrendo no plano, olha lá. Vê, joga outra aí, Giba, pra gente ver aí, né? Joguei. Você não jogou Ai, ainda não? opa, Aí. Beleza, aí, ó. A onda se propagando, né? E quem tiver com um ponto do outro lado vai oscilar junto Vai com oscilar, essa onda aí. Bacana. Então, essa perturbação é uma propagação da energia naquele meio ali, né? Então, naquele ponto teve uma oscilação e a energia lá se propagou pelo meio. Aí a gente fala que essa onda é uma onda mecânica bidimensional. E tem um fone de ouvido aí, né? Para exemplificar uma onda mecânica também, ó. Essa aí já que a gente conhece como a onda sonora, né? Legal, bacana. Olha aí, então, as oscilações dentro de um alto-falante, essas oscilações é que vai ocasionar, né, essas situações de rarefação e compressão de ar aí ao lado externo do fone, né? É o que a gente vai perceber depois como som, né? Mas note, ó, o som é uma onda mecânica e ele tem origem aí também nessa movimentação aí das películas no nosso alto-falante. Bom, onda mecânica, onda eletromagnética. As duas têm naturezas diferentes. Já que estamos falando de ondas, a gente pode falar também de uma característica muito importante na onda, que a gente pode classificar ela não só quanto à natureza, a gente pode classificar elas também quanto à forma. Bom, vou falar aqui da onda transversal e da onda longitudinal, né? Bom, como vocês estão no terceirão, para economizar um tempo, eu já coloquei até um vídeo aí para mostrar para você. Olha, perceba que a mola está oscilando para frente e para trás, para frente e para trás. Esse é o sentido de perturbação e o sentido de propagação da onda. Aí a gente fala, ó, essa é uma onda longitudinal. Agora aí, olha, parece que a perturbação está para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas a onda se propaga ao longo da mola. Então a gente diz que é uma onda transversal. Onda longitudinal, sentido de propagação e de perturbação é o mesmo. E a onda transversal, o sentido de propagação e de perturbação é diferente. Legal, hein? E a gente ainda pode classificar elas como bidimensional, tridimensional. Por exemplo, o som é uma onda tridimensional, né? Porque ele se propaga no meio, né? Se propaga no espaço e você consegue assim, ter o som se propagando para todas as direções. Numa corda, a onda seria unidimensional, né? Só para uma direção, né? Na superfície do água seria uma onda bidimensional, como a gente conversou. Bom, já deu para rever algumas coisas sobre ondas, né? Bacana, hein? Bom, já que a onda sonora é uma onda de origem mecânica, tem uma característica muito importante. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. As ondas de natureza elétrica, as ondas eletromagnéticas, não precisam de um meio material para se propagar. Bom, eu trouxe um exercício para a gente avaliar essa característica aí.
E é um exercício de outro mundo esse, Giba. É um exercício alienígena, rapaz. Conhece esse carinha aí? É o Charles. É o Charles? É. Ele tá no nosso exercício aí. Vamos ver se a galera... Não vou ler o exercício. Eu vou dar 2 minutinhos para ver se a galera consegue resolver essa questão para nós aí. Depois a gente certeza. comenta. Terceiro ano vai... Terceiro ano é rápido, né? Isso aí. Então, 2 minutinhos pra galera resolver esse exercício aí de outro mundo. Outra galáxia, né? Ó, bacana os alunos da participação aqui. A maioria falou que sim, né? Porque no espaço, não, né? No vácuo não tem matéria. Muito legal aqui a participação, né? Ó, o espaço, né? Não tem som porque não tem matéria. Só isso que é importante falar. O som, né, é uma onda mecânica e depende do meio material, né? Esse meio material, o ar, a água, né? O meio material sólido, líquido, um gás, né? Como no espaço não tem esse meio material, o som não se propaga ali. Então você não vai ouvir a pessoa gritar, né? Pode colocar até um carro de som lá na Lua, lá em qualquer lugar, não vai ouvir nada, certo? Isso que é bacana, que o pessoal, a maioria colocou que sim, realmente, né? Não vai ouvir, tá? E o que é importante, isso aí não tem relação com a gravidade, tá? A Vi colocou aqui, porque não tem gravidade no espaço por causa disso. Não. A relação com o som é com um meio material. Isso que é importante você lembrar. Beleza? Certinho aí, Fábio. Participação dos alunos aqui. Peso, hein? Legal. Parabéns aí, galera, que perceberam aí, né? A relação é justamente essa, né? Se o som é uma onda mecânica e não tem matéria, não consegue se propagar. Parabéns, né? E esse alien aí, deu até medo dele, não, Giba, para resolver esse exercício aí. Não tem medo dele, não. Não? Eu sou amigo do Pantera Negra, filho. Eita, o Giba é. Na verdade, o Giba vai substituir agora o Pantera Negra nos próximos filmes, hein? Eu vou mostrar esse outro simulador aqui, porque a gente está falando de ondas, né? E aí eu quero mostrar algumas coisas para você sobre ondas. E aí a gente pode associar tanto a ondas mecânicas como a onda eletromagnética, tá ok? Aí lembrando só que ondas é, na verdade, um transporte de energia, né? Ela não transporta matéria. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o simulador aqui. Quero mostrar algumas coisas para você no simulador. Nesse simulador, deixa eu mostrar aqui para você. Olha, à medida que eu oscilo aqui, deixa eu só voltar aqui. À medida que eu produzo uma oscilação, perceba que essa minha perturbação se propaga por esse meio aí, né? Vamos combinar uma coisa aqui. Esse afastamento máximo dele aqui é o que a gente vai chamar de amplitude, tá ok? Então, a amplitude, se você olhar pela régua, mede 1. Então, 1. Um movimento completo seria assim, né? Ó, ir até lá em cima, vir aqui, descer e voltar. Tá ok? Esse seria um movimento completo. E olha o que acontece com a corda, eu vou fazer só meio movimento. Agora eu vou fazer só meio movimento para baixo.
Agora eu vou fazer um movimento completo. Deu para observar o formato da onda de um movimento completo? Olha, se ele for até lá na amplitude máxima, passar pelo ponto mínimo aqui, voltar lá no mínimo lá embaixo aqui, a gente tem a formação de uma onda. Vou fazer um pulso aqui para você observar as oscilações. Olha só. Esse cara agora está oscilando e observe a formação das ondas aí ao redor dele. E eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. Quero te mostrar o tamanho dessas ondas aqui. Lembra que eu comentei agora há pouco que a distância entre duas cristas poderia marcar uma onda? Pois bem, e se você olhar também a distância, não sei se dá para mostrar, eu mostrando aqui com o dedo, né? Olha, se você olhar a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, também representa o comprimento de uma onda, ou um movimento inteiro. Ok? Vamos continuar aqui com o oscilador, que eu quero mostrar mais uma coisa com você aqui, com esse nosso... Note que tem um campo aqui chamado frequência. Você está vendo que a frequência é 2, e olha o tamanho dessa onda. E eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou ir para a frequência 3, olha. Aumentei a minha frequência. O que aconteceu com as minhas ondas? Vou dar um stop para você ver. Olha, você está olhando que eu tenho uma onda aí, né? Deixa eu pôr a régua aqui para você observar. Ó. Eu tenho uma onda de tamanho 2. Eu vou diminuir a frequência aqui. Ó. Vou para a frequência 2. Vou diminuir a frequência. Opa, perto de 2 aqui. Olha o que acontece com o tamanho da minha onda. Um stop. Você lembra que o tamanho da onda era 2? Olha só. A onda está maior. Menor frequência, maior tamanho de onda. É, professor, vamos diminuir mais a onda aqui? Por 1 aqui. Olha, 1. Oscilando, olha lá. Vou dar o play aqui, né? Dá para você observar que as ondas estão bem maiores, né? Então, ó, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. A ideia é simples, né? Eles são inversamente proporcionais. E mais uma coisa, né? A frequência da fonte osciladora é a mesma frequência de oscilação da onda. E aí, talvez você lembre dos seus estudos de onda, que a gente tem uma coisa chamada período no estudo da onda, né? Período é o tempo para um evento completo, para um ciclo completo. Então, para esse cara fazer um movimento completo, ele tem um tempo que a gente chama de período. Agora, quantos ciclos ele é capaz de executar numa unidade de tempo, que é os segundos aqui, a gente vai chamar de frequência. Bom, então isso a gente viu aí no oscilador, não é mesmo? Legal, dá para ver certinho o comprimento de onda, amplitude, né? A relação de amplitude, a relação de frequência e comprimento de onda, né? É isso. Muito legal, né? A visualização do sistema. E está disponível para os nossos aluninhos aí utilizarem, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso PPT. E estão representando aí, né? De novo, você tem aí duas cristas, né? A distância entre duas cristas pode representar uma onda. A distância entre dois vales pode ser também uma onda. E também, entre esses dois pontos consecutivos de intersecção aqui, também a gente pode representar aí o comprimento de onda também. Bom, Giba, eu tenho aí um exercício não, né? Só para mostrar a relação, ou relembrar a relação entre onda e período, entre período e frequência, a gente tem aí esse exemplo aí, né? Por exemplo, ó, o Giba é um dançarino famoso, né? Famoso. Um movimento complexo aí que o Giba executa, ele gasta 2 segundos para executar. Bacana. Então, 2 segundos é o período. Período, tá ótimo. Período. Olha só a relação que período tem a ver com frequência. É uma relação inversa, né? Note aqui no meu slide, ó, que eu escrevi que período é o inverso da frequência ou frequência é o inverso do período. Então, se o Giba gastou 2 segundos de período para executar o movimento completo, né? A frequência dele será 1 sobre o período, ou meio, ou 0,5 Hz. Bem pouquinho, né, irmão? É. Ou seja, o Giba faz metade do movimento em 1 segundo. 1 segundo, bacana, hein? É muito bacana. Treinar mais, né? Você tem que treinar mais. Bom, galera, agora eu quero comentar uma coisa para vocês. Já que a frequência é tão importante assim, e você percebeu que ondas de alta frequência têm comprimentos de onda menor, é comum na física, nos estudos da física, agrupar as frequências de onda, ou agrupar as ondas, organizar elas em termos de frequência. Essas coisas são chamadas de espectro. Por exemplo, ó, se a gente estiver falando de ondas mecânicas, ondas sonoras, a gente tem um espectro sonoro. Olha aqui, por exemplo, ó, o espectro audível é o conjunto de frequências que você escuta, que vai de 20 a 20 mil Hz. Então, é o conjunto de frequências que você escuta.
Mas não são só essas que existem, né? Por exemplo, as ondas mecânicas, que são as ondas sonoras aqui, né? Que tiverem frequência menor que 20 Hz, vamos chamar de infrassom. E as que tiverem frequência maior de que 20.000 Hz serão chamadas de ultrassom. Eu coloquei 2 animais aí para vocês associarem aí o infrassom e o ultrassom. Quer dizer que o Batman, ele ouve o ultrassom. O Batman está associado a ultrassom, né? Que é o que ele utiliza para se localizar, né? Legal, hein? Você chamou aquele de Batman e aquele ali, o outro? O que seria aquele ali? O Dumbo. O Dumbo. O Dumbo. O Dumbo no infrassom. Ô, Gibi, o que tem a ver essa mulher grávida aí, hein, com o ultrassom? Será que ela escuta o ultrassom? Vamos ver, será que escuta? Põe aí, Fabi. Porque o ultrassom é um nome, virou o nome de um aparelho até, né? Sim. Tem um transdutor, né? Isso. O ultrassom é um aparelho utilizado também aí, porque ele, vamos dizer, aquele aparelho escuta o ultrassom, né? Bom, já que é importante classificar em termos de frequência, olha só, a luz também, ou seja, as ondas eletromagnéticas também podem ser organizadas em frequências. Olha, as frequências que você vê, qual deve ser um bom nome para ela? Frequências de onda visível, espectro visível. Então, olha, as ondas visíveis, elas têm frequência entre 4.000 vezes 10 a 12, né? Até 750, desculpa, não é 400, né? Até 750 vezes 10 a 12, né? Que é o outro nome, é terahertz, né? De 400 a 750 terahertz. Então, de frequências de 400 a 750 terahertz, são frequências que a gente enxerga. Então, a gente diz que é o espectro visível. Se tiver frequência abaixo de 400 terahertz, a gente diz que é infravermelho, frequências abaixo da cor vermelha. Se tiver frequência acima de 750 terahertz, 750 é a frequência do violeta, aí a gente diz que é ultravioleta, ok? Relembramos bastante coisa aqui, né? Infravermelho, ultravioleta, tá? As frequências aí. E esse grupão de frequências das ondas eletromagnéticas, ó, pode ser representada melhor nesse slide, ó. Olha só, algumas frequências importantes, ó. As frequências bem abaixo do visível, ó, se você observar, as frequências usadas nas ondas de telecomunicação, nas ondas de comunicação. Reparem onde está o micro-ondas. Aí depois nós temos o infravermelho, luz visível, ultravioleta. Agora vamos falar de caras de alta frequência, então muita energia. Raio-X, raio gama. Aí você consegue observar aí como as ondas vão ficando pequenininhas. Legal. Isso mostra que nem toda a luz a gente consegue enxergar, né? A luz, na verdade, é uma pequena parte do espectro eletromagnético, né? Bacana, hein? O espectro eletromagnético é um agrupamento de todas as frequências, né? Então a gente vê só uma pequena parte de ondas eletromagnéticas, né? Que é o chamado de espectro visível. Então tem o espectro não visível, né, Giba? As famosas cores do arco-íris, né? Que o pessoal fala. Isso. Que vai do vermelho ao violeta, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, né? Que é ali perto do violeta. E aí, galera, nesse meio do caminho estão as outras cores, né? As frequências aí que você consegue enxergar no nosso espectro visível. Pois bem, acho que deu para ver bastante coisa, né, Giba? Falamos sobre a natureza das ondas, classificamos as ondas quanto à forma. Você já também sabe dizer se ela é tridimensional, se ela é unidimensional, sabe dizer se é longitudinal, transversal. Sabe que o som é um tipo de onda mecânica, assim como as ondas sísmicas, as ondas marítimas, então precisam de meio material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, ó, se propagam até no vácuo. Então, acho que diante disso a galera consegue resolver esse exercício aqui, não consegue, Giba? Com certeza. Aí. Só que esse exercício teve que dividir em 2 slides. É o nosso último exercício, eu tive que dividir em 2 slides. Você achou desse médico aí, Giba? Bacana. Tem 2 médicos aí, né? Um está olhando um tipo de exame e o outro está olhando outro tipo de exame. Bom, são 2 exames diferentes, né? Será que eles vão descobrir qual é a diferença do exame com o outro? Bom, ou que tipo de onda estão usando? Então as imagens a seguir, ela se refere a 2 tipos de exames, bem comuns e bem conhecidos, né? E aí vai ter uma pergunta sobre isso. Bom, Giba, esse é o último exercício. E depois desse exercício, a gente vai convidar... Não. Convidar gentilmente, retire-se do ambiente. Depois da interação, nós vamos convidar aqui o nosso amigo Flavinho. Flavinho Lima, forrozeiro nato. Meus alunos queridos. Ó, professor Márcio aqui Teixeira, da Escola Pedrosa. Olha, do pessoal aqui tá em peso aqui, ó. Bacana. Olha, tá vendo aqui a ainda não fiz a pergunta aqui. Eu vou deixar o pessoal... Pode fazer, vai lá.
eu vou deixar a pergunta na tela aqui para a galera, enquanto o Giba vai dando o seu até mais aí, né? Isso. Então, galera, se você tirou um print dessa imagem, a pergunta está na próxima, né? A pergunta tá: qual das 3 afirmações está equivocada? Tá ok? 2 minutinhos, enquanto a gente faz uma troca aqui no palco, né, Giba? Isso. Tchau, pessoal. Tchau, meus alunos queridos. Agora eu vou assistir um forró agora pesado agora, hein? O Giba vai pegar a sanfona ali, enquanto a gente deixa 2 minutos para a galera responder aí para nós. Responda aí no chat. Qual dessas 3 afirmações está equivocada referente àquela imagem anterior, tá ok? E nós aqui de volta, né? Parabéns pela interação e respostas suas aí no chat, né? Veja se a sua resposta coincidiu com essa daqui. Eu vi que alguns de vocês anotaram Marie Curie, né? Porque talvez aí associaram aí equivocadamente a onda, né? Mas Einstein aí foi que deu opinião equivocada, né? As ondas relativas a cada exame têm energias diferentes, porém a mesma natureza. Claro que não, né? Ondas mecânicas e eletromagnéticas não têm a mesma origem. Então, parabéns a vocês aí que perceberam e responderam corretamente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.